Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro codificado por Allan Kardec que compõe a doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Hoje vamos dar continuidade, nós que estamos no livro segundo desta obra. O livro segundo trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos, é composto por 11 capítulos e atualmente estamos no último capítulo, que trata dos 3 reinos. O que são os 3 reinos? O reino mineral, vegetal e animal. Não é? E agora aqui na questão 608, agora é ótimo, mas na questão 608, pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores. Depois da morte, o espírito do homem tem consciência das existências que precederam para ele o período da humanização? Quer dizer, se nós desencarnarmos hoje, nós temos consciência das nossas existências antes de atingirmos esse período em que nos tornamos espíritos? Respondem-nos os espíritos superiores, não. Pois não é esse o período que começa a sua vida de espírito. Certo? Antes disso, não. Ele mal se lembra de suas primeiras existências humanas. Então, pode acontecer de a gente nem lembrar, como temos hoje, vamos dizer, na fase adulta de uma pessoa. Tem alguns que se lembram quando eram bebês, estavam tomando mamadeira, outros não lembram, vão lembrar só mais adiante. Eu só lembro quando já estava andando de bicicleta, com 5 anos, ou entrando na escola. Então, essa questão da memória, quando nós desencarnamos, também há uma seleção natural, e a memória passa muito por isso, não é? Não mantemos acesso a lugares que não nos interessa mais acessar. Não é? Passado, tempo, do início, quando estava nas primeiras encarnações. Vou lembrar disso para quê? Tanta coisa para refletir, até mesmo nos erros de encarnações passadas, que possam ser úteis para minhas próximas experiências. Isso vale a pena. Agora, primeiras encarnações de espírito, a pergunta que fica é: para quê? Não é? Mas a possibilidade existe? Existe. Não antes, mas a partir de que fomos criados como espíritos. Então, vamos ver de novo a pergunta. Depois da morte, o espírito tem consciência das existências que precederam para ele o período de humanização? Não, pois não é nesse período que começa a sua vida de espírito. Ele mal se lembra de suas primeiras existências humanas, exatamente o que a gente falou aqui. Exatamente como o homem já não se lembra dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no ventre materno. É por isso que os espíritos dizem que não sabem como começaram. Não tem lembrança disso, não tem recordação, mas fato é que nós podemos não lembrar quando estivemos dentro da barriga de nossas mães, podemos não lembrar quando estávamos no berço, mas fato é que sabemos que passamos por esse período, não é? Questão 609 pergunta Allan Kardec. Depois que entra no período de humanização, o espírito conserva alguns vestígios do que era precedentemente, isto é, o espírito conserva do estado em que se achava no período, conserva vestígios do estado em que se achava no período a que se poderia chamar ante-humano, ou seja, antes de sermos humanos. Ele conserva alguns vestígios disso? Resposta: depende da distância que separa os 2 períodos e do progresso realizado. Então, ele não está respondendo diretamente a nós. Como a pergunta é feita de forma aberta, então, se for logo depois,
Ele vai lembrar, está muito próximo no tempo, não é? Depende da distância que separa os dois períodos, a distância na linha do tempo. E do progresso realizado. Durante algumas gerações, ele pode conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, pois nada se faz na natureza por brusca transição. Então, tudo vai paulatinamente, paulatinamente, paulatinamente. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Mas esses vestígios se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se realizam lentamente, porque ainda não tem a vontade para secundá-los. Não há ainda essa consciência, esse é o bem que eu quero fazer, é o bem que eu quero realizar, esse é o progresso que eu quero efetivar na minha vida. Então a vontade não está ali atuando, porque ainda não sabemos muito bem discernir o que é bem e o que é mal, estamos aprendendo, amadurecendo o livre-arbítrio, exatamente no uso desse livre-arbítrio, através das consequências das nossas escolhas. Vamos aquilatando bem, bem mesmo, através da experiência, o que é uma boa escolha e o que não é uma boa escolha. Então, os primeiros progressos se realizam lentamente porque não têm a vontade para secundá-los. Seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo. Bem em cima do que já trouxemos aqui. Questão 610. Há dúvidas? Há comentários? Fiquem à vontade de fazê-los no chat, ok? Eu respondo a todos. Muitas vezes, quando são amorosos e atenciosos, votos de gratidão e cumprimentos, estímulos, nós costumamos, às vezes, colocar aquele coração mesmo fraterno e vamos responder se há alguma coisa a mais que nós possamos estar esclarecendo ou de alguma forma trazendo algum retorno a alguma questão que seja colocada, ok? Ok. Questão 610, pergunta Allan Kardec. Ter-se-ão enganado os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação? Então, os espíritos que disseram que o homem, o ser humano, é um ser à parte na criação, na ordem da criação? Resposta dos espíritos: não se enganaram quando disseram isso. Mas a questão não tinha sido desenvolvida, e há coisas que não podem vir senão a seu tempo, em termos mesmo de esclarecimento, porque precisamos ter discernimento para entender certas coisas. Então, não adianta dizermos certas coisas se a pessoa não tem discernimento para entender. Não adianta dizermos o porquê de certas coisas para uma criança pequenina quando ela não tem condições de entender. Temos que simplificar a fala para que ela possa se sentir contemplada, vamos dizer, né, no seu entendimento. Tá. Então, nesse nível, não é exatamente isso, mas no nível que ela está de entendimento, isto satisfaz a sua necessidade de compreensão. A mesma coisa se dá conosco também. Há coisas que não podem vir senão a seu tempo. De fato. O homem, o ser humano, é um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros seres e ter outro destino. Qual é a faculdade que nos distingue de todos os outros seres? A razão. A razão. E qual é o outro destino que nós temos? A perfeição moral. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo, conhecer Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai
senão por mim. Vai ao Pai, conhecer Deus. Eu e o Pai somos um. Jesus conhece Deus. Os espíritos puros conhecem Deus. Tem essa perfeita noção de Deus, coisa que ainda está longe para nós. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo e o conhecerão. Lei do progresso. Não é? Vamos então agora passar para o subitem, que é a metempsicose. Metempsicose. Que é isso? Vamos ver. Questão 611. 611. Pergunta Allan Kardec. O fato de os seres vivos terem uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Respondem os espíritos. Duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. É como o filho dos mesmos pais, não é? Quem reconheceria a árvore, suas folhas, flores e frutos no germen informe contido na semente da onde ela saiu? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período de humanização, quer dizer, desde que isto acontece, já não guarda o espírito relação com seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore não é mais a semente. No homem, no ser humano, só resta do animal o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. O espírito desencarnado não tem esse instinto de conservação da matéria. Por quê? Porque não tem mais a matéria, não tem mais o corpo físico. Eu tenho lá o instinto de preservação da vida, mas olha só, eu não tenho mais corpo físico para preservar a vida do corpo. Né? Então, o desencarnado não precisa, não vai morrer. Está ligado ao corpo. Isso nós vimos já antes aqui, essas questões, não é? Então, desde que o espírito ele passa a ser espírito, entra no estágio de ser humano, já não guarda, então, mais relação com o seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. No ser humano, só resta do animal o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Então, paixões que nascem da influência do corpo, questões ligadas à materialidade, questões em que eu vou querer usufruir situações através dos meus sentidos físicos, não é? Não se pode, pois, dizer que o ser humano é a encarnação do espírito de tal animal. Não é? É um outro período, é uma outra situação totalmente diferente. Assim como não se pode dizer que a árvore é a semente, é outra coisa. Agora é a árvore. Consequentemente, a metempsicose, tal como a entendemos, não é exata. A metempsicose é a ideia de que um ser humano pode voltar na alma de um animal. Como hoje, ser humano, e reencarno borboleta. Socorro. Reencarno cavalo. Reencarno jacaré. Essa é a metempsicose. Não existe isso de desencarnarmos almas humanas e reencarnarmos em corpos animais. Imaginava-se isso no Antigo Egito, por exemplo.
Mas não faz sentido algum. Nós hoje já percebemos isso. Quando entramos na fase de ser humano, entramos na evolução moral. Caminho sem volta. Caminho sem volta. Os animais não têm isso. É a evolução anímica, a evolução das formas nos animais, não é? Então, na 612, não, a 612 fica para amanhã, que é exatamente essa questão do que vamos ver, não é? Sobre a metempsicose do espírito reencarnar no animal. Mas isso vai ficar para amanhã, porque hoje já tivemos o nosso tempo. Então, até amanhã, com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.